bom dia a todos, bom dia irmãos, a graça, a paz, o amor, a comunhão esteja com todos. Família, lugar de encontro. É muito importante nós lembrarmos disso. Você que está aí pelo Facebook, você pode hoje estar nessa manhã de domingo, uma manhã de sol, uma manhã de esperança, uma manhã de amor, de comunhão. Você que está em casa junto com seus familiares, que Deus possa estar te dando essa oportunidade. E nós vamos orar por aqueles que estão no hospital, aqueles que estão hoje trabalhando. Você que está pelo Facebook aí pode nos acompanhar. Você que está aqui pode também estar louvando, adorando a esse Deus que tanto nos ama, que tem cuidado de nós e tem cuidado de você aí também. Feche seus olhos, agradeça a Deus. Hoje é dia de agradecer, hoje é dia de você estar encontrando com aquele que te deu, através da cruz, a salvação. E você pode agradecer nesse momento. Pai de amor, nessa noite, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, que nós estamos aqui na Tua igreja, e alguns irmãos e amigos estão aí em casa, no trabalho, pode estar te louvando, te agradecendo. Ó Pai, Tu tem cuidado da nossa família de uma forma especial. Ser com aquelas, Senhor, que estão nos hospitais. Ser com aquelas, Senhor, que estão neste momento chorando por um ente querido, um conhecido, um amigo. Cuida desse coração, ampara. Mas nessa manhã de domingo, de escola bíblica de dominical, onde nesse mês nós lembramos, Senhor, nós te glorificamos, porque Tu tens cuidado da nossa família. Família, lugar de encontro. Encontro, Senhor, do pai com o filho, da mãe, dos tios, avós, amigos, família de Cristo, aqui na igreja, aí onde você está. Você pode estar reunido, louvando, adorando a esse Deus que tanto nos ama. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te glorificar, te adorar, exaltar o Teu santo nome. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos, Senhor, e agradecemos pelas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando a Deus com um grupo de louvor. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos na presença do Senhor, para mais um domingo estarmos louvando e bendizendo o nome dEle. Aqueles que puderem ficar em pé, nós estaremos louvando e adorando, vendo a glória do Senhor a cada dia em nossas vidas. Senhor, hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo
descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Ô máscara. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Pode sentar, irmão. Vocês podem estar louvando a Deus com esse neto. Nesse momento, eu vou ler apenas um versículo que se encontra. Eu queria agradecer aos irmãos Jonas, André, Jonas Simberg, os irmãos que estão nos acompanhando. Eu tenho uma dificuldade com sinal dentro da igreja, de internet, não só eu, como alguns irmãos, mas nós podemos estar acompanhando os irmãos aí que estão pela internet, Facebook, YouTube. Irmão Jonas, temos aí alguns irmãos irmãs nos acompanhando. Gênesis 1, no versículo 27, nos fala aí o início da criação de Deus, a coisa mais preciosa que Ele criou. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, glória a Deus, família, lugar de encontro. Eu tenho minha esposa, meu filho, que está longe, São Paulo, e minha filha Giovana. A gratidão a Deus pela minha família é imensa. E eu coloco todos os dias e segundos que eu consigo vir à mente a minha família. E ela não se resume somente na minha família, na minha casa. Eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos. Isso é importante. Você que está em casa aí assistindo esse culto, família é lugar de encontro. Você agradeceu a Deus já hoje pela sua família? Ah, mas eu hoje não acordei muito bem, não acordei muito legal, só lembrei de mim. Mas nesse momento é momento de você voltar, de você agradecer. Mas ontem ele me falou uma coisa que eu não gostei, mas agradeça. Uma certa pessoa, eu conversando com ela, ela me perguntou, ela me falou da seguinte forma: Leonan, eu tenho duas opções. Ou questionar, ou adorar. Eu escolhi adorar. Eu escolhi agradecer. Questionamento eu deixo de lado. Então muitas vezes nós questionamos algumas situações. É por isso que muitas vezes nós alimentamos aquilo que não é para alimentar dentro de uma família. E o que é para alimentar é adorar, é o amor, é o perdão, é a gratidão. Que Deus possa abençoar a sua família que está em casa e a nossa família que está aqui. Amém? Você pode adorar, você pode exaltar, você pode glorificar. Faça isso. E você que está em casa, ou alguém que esteja aqui, que esteja com um sentimento que não seja esse: gratidão, adoração. Peça a Deus nesse momento. Nós vamos cantar, mas vamos continuar louvando com o grupo.
da mesma maneira como foi lá atrás, com Abraão, com Isaac e com Jacó, que possamos também passar adiante nas nossas famílias, nos nossos filhos, para os nossos netos, se assim Deus permitir, né? Que só o Senhor é Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor possa continuar abençoando todas as famílias da terra. Amém. Pode sentar. Nós vamos estar orando agora pelos aniversariantes da semana. Temos aqui Joel,
e Luciano. Deus possa estar abençoando a vida do nosso irmão Joel, nosso irmão Luciano. Vamos orar nesse momento, não só pelos irmãos Joel e Luciano, também por aqueles que a gente não tem conhecimento, né? Que fizeram aniversário essa semana. Tantos outros, às vezes amigos nossos, familiares, mas em especial pelo irmão Joel e o irmão Luciano. Que Deus possa estar sustentando essas famílias. Que Deus possa estar abençoando, irmão Joel. Bênção de Deus em nossa vida, toda a sua família. Um grande beijo no coração, nosso irmão Joel, nosso irmão Luciano. Às vezes nós esquecemos, com essa correria, de estarmos ligando, de estarmos aí passando a mensagem. Mas nós não devemos nunca esquecer de estar intercedendo, orando, colocando no altar de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça nesse momento. Ore a Deus, vocês que estão aí em casa também. Pai, muito obrigado por essas duas famílias. Família do nosso irmão Joel, família do nosso irmão Luciano. Pai, o mais importante, dá paz, amor, dá, Senhor, sabedoria, para que eles possam, Senhor, seguir adiante nos teus caminhos, da saúde, nesses tempos, Senhor, tão difíceis. Em nome de Jesus, nós queremos estar te entregando no teu altar, que tu possas, Senhor, a cada dia, estar cuidando dessas duas pessoas tão especiais. Ó Pai, cuida da família. Sei com aqueles também que nós não lembramos nesse momento, mas que tu possa estar, ó Senhor, o teu Santo Espírito possa estar a cada dia, estar cuidando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ser com esse momento agora que nós vamos ouvir da tua palavra, dos teus ensinamentos, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar falando através do nosso irmão Anderson. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmão Anderson? Alô, som. Testando o som. Como, pegando um pouquinho o contexto da música, haverá um tempo e a gente vai na igreja só colocar um botãozinho já sai falando, né? Tirar aqui a máscara para a voz sair melhor. Irmãos, eu estou com um arsenal aqui de tecnologia aqui. Deixa eu só abrir Bom dia aí aos meus irmãos que estão em casa, a todos os irmãos presentes aqui no templo. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada irmão e que possam sair ainda mais edificados na palavra de Deus, amém? Quero, de uma maneira especial, agradecer a presença do Bruno aqui nessa manhã, que Deus continue abençoando a sua vida e que o Espírito Santo possa tornar bem agradável a sua palavra ao seu ouvido, ao seu coração, né? Bem compreensível. Nós vamos dar continuidade ao estudo, sabendo que nós estamos no mês de maio aí,
falando sobre o mês da família, né? O mês que é o período das noivas, né? E depois, mês que vem, tem os namorados, né? E assim, datas festivas relacionadas aí ao contexto da família, né? Mas dentro da lição que nós estamos estudando nos domingos, esse mês deu uma parada, mas eu quero estar falando com os irmãos porque isso não começou hoje, veio lá do passado, no momento que entrou no pecado, o pecado na raça humana. Nós enfrentamos isso todos os dias. Então, enfrentando o inimigo. Só que esse inimigo é de uma maneira bem diferente do que é tratado, né, todos os dias no nosso contexto aí diário, né? Local de trabalho, local de estudo, na convivência social. E o inimigo que a gente trata aqui, que nós devemos lutar, é realmente na esfera espiritual, né? E a gente precisa estar bem linkado com Deus para entender como que a gente pode trabalhar nesse sentido sem perder o foco, né? Porque o nosso foco é esse, é manter no rumo certo, no caminho certo, né? E olhando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a gente tem os textos básicos que está aqui, o texto básico de 1 João capítulo 2 e o versículo-chave, 1 Timóteo 4:1. Os irmãos podem estar lendo o texto, meditando aí no texto, e durante a semana, os irmãos que não têm a revista, pode nesse momento. Eu vou tentar, durante a semana, escanear as lições para poder servir alguns irmãos que desejam, né, estudar durante a semana e não têm a revista, né? Então, eu vou tentar aí escanear, passar em PDF e disponibilizar aí no grupo da igreja e alguns irmãos que têm desejo. Temos bastante irmãos aqui presentes conosco, a irmã Natália Vidal, a esposa do sobrinho da Vanice, está lá em São José dos Campos. Um bom dia, minha irmã, Deus abençoe. Luciano Simberg, a Érica, irmão Joel. Essa semana eu quero pedir perdão de maneira bem pessoal aos irmãos que completaram aniversário essa semana e eu faltei com os irmãos. Então, eu sei que não estão aqui, mas sei que estão aí nos vendo. Eu peço perdão aos irmãos. Não pude aí dar os parabéns. Caiu no esquecimento. Uma coisa que a gente não pode se deixar dominar é pelo dia a dia, né? Pelos trabalhos, pelas coisas. Como foi dito ontem, né? Lá na palavra, encontro lá de casais. Nós não podemos deixar que as coisas dominem a gente, seja maior do que as pessoas ou do que Deus, né? Então, essa semana eu falei, peço perdão ao irmão Luciano, ao irmão Joel, não pude dar os parabéns, mas que Deus continue abençoando esses irmãos e suprindo a cada dia suas necessidades, principalmente espiritual, e possam crescer cada vez na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Pode passar para o próximo. Aí os irmãos vão ter aí o alvo e os textos bíblicos relacionados, tá? Se os irmãos quiserem marcar aí ou escrever para ler sobre o que nós iremos falar nessa manhã, esses são os textos bíblicos de referência, tá?
Os irmãos podem ver aí o alvo da lição, que é mostrar aí a atuação do anticristo nos nossos dias e nosso posicionamento contra as suas doutrinas pela palavra de Deus, né? E não há outra forma de lutarmos contra o nosso inimigo comum, senão pela palavra de Deus. Não tem outra forma. A nossa base, o nosso alicerce é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, daquele que é convertido e que tomou a decisão um dia de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. É a única forma de lutarmos todos os dias contra o inimigo da nossa alma. Tá? Então, a base de tudo é esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então, nós temos aí a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador. À medida que nós meditamos, à medida que estudamos a Bíblia todos os dias, e estreitamos o relacionamento com Deus através da oração, conversando com Ele, mais o Espírito Santo vai nos enchendo. Aquela velha máxima que eu aprendi desde pequeno e não esqueço, E na escola bíblica dominical, em palestras com os pastores. Então, nós temos que nos esvaziar do nosso eu, para que então o Espírito Santo possa nos encher. E quanto mais nós temos essa intimidade, esse relacionamento com Deus, nós transbordamos do Espírito Santo de Deus, E isso deve ser realmente algo maravilhoso, poder estar sensível ao que Deus fala, ao que Deus mostra, e há uma carência muito grande, Porque as coisas desse mundo estão minando as casas, as famílias, a igreja, e o assunto hoje é tratado realmente ao nosso povo, aos crentes que professam a fé em Cristo Jesus. O inimigo está minando muitas dessas almas que um dia puderam tomar a decisão de aceitar a Cristo, mas por não ter ou não levar a sério esse relacionamento com Deus, o estudo diário da palavra de Deus, nós vemos que estão falhando na caminhada cristã. Então a gente pode ver que isso é muito sério e isso é letal para nós crentes em Jesus Cristo, ok? Então, nesse enfrentamento do inimigo, nós podemos ver ali em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e versículo 19, como reconhecer esse anticristo, como reconhecer essas pessoas que estão inseridas no meio do povo de Deus, com a finalidade de desviar do caminho verdadeiro, do caminho correto, que nos leva à salvação, que nos leva à eternidade com Cristo. Como que a gente vai combater esses tipos de pessoas, líderes que se dizem homens de Deus, mas no seu coração é dominado pelo diabo? Apostataram da fé para seguir um caminho inverso da salvação concedida por Cristo Jesus. Então, essas pessoas têm a finalidade de trabalhar para que possam tirar os crentes do caminho certo. Então, versículo 18, 19 diz: filhinhos, pode passar aí, os irmãos podem ler também no texto aí na sua Bíblia. Filhinhos, é já a última hora.
E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E nós podemos ver ali, um dos textos bíblicos, dentro dos textos bíblicos que, além desses que estão aqui, aquele ensinamento de que importava crescer no meio do trigo, quem? O joio. Compete a nós retirar esse joio? Não. Não, né? Porque qual o perigo de tentarmos tirar o joio no meio do trigo? Arrancar o trigo junto, né? Aqueles que são bons, aqueles que realmente adoram a Deus em espírito e em verdade, né? À medida que nós tentarmos tirar essas pessoas que pelo seu testemunho diário, né, através dos frutos que não produzem, né, do seu mau testemunho, a gente pode perceber que essas pessoas, até mesmo, mais sério ainda, daqueles que ensinam coisas que são heresias, que não estão relacionadas com os ensinamentos, os mandamentos, as doutrinas de Deus. Então a gente vê que essas pessoas são contrárias, inimigas de Deus e, portanto, são nossos inimigos. Então a gente precisa ver que essas pessoas, muitas vezes, ou muitas delas, estão no nosso meio. São pessoas que se dizem servas de Deus, mas na realidade não são. Por isso a importância e salientamos todos os dias, né, todos os cultos, nas mensagens, nas pregações, nas aulas, a importância de estudarmos a Bíblia, para identificarmos essas pessoas no nosso meio. Não há outra forma. As pessoas erram, as pessoas pecam por falta de conhecimento, por falta de relacionamento com Deus, se limita. Então você começa a agir pelo lado humano, e não dentro de uma maturidade espiritual, discernimento espiritual, mas puramente humano. E aí não tem como identificarmos esses inimigos da nossa alma. E nós temos que ter esse cuidado, porque, como eu falei no início, é letal. E muitas pessoas estão se perdendo no meio da igreja por conta disso. Por essa falta de maturidade cristã, não conhecer Deus plenamente, não conseguem identificar os inimigos que estão no meio da igreja. E isso é uma realidade, e não ficou lá atrás, no povo de Israel, né, dos escolhidos de Deus. Continua até os dias de hoje. E mais ainda, né? Certa vez, quando eu estava membro em outra igreja, nós fizemos um trabalho evangelístico no bairro, e dentre muitos que aceitaram a Cristo, um rapaz, um jovem, né, aceitou a Cristo, né? Ele se manifestou levantando a sua mão e também falando que aceitou a Cristo na sua vida. Ele iniciou bem, né, ali dentro da fé. Ele foi tendo trabalho discipulado, a gente ia na casa dele, né, para poder fazer o discipulado com ele. E o tempo foi passando, e quando fui fazer uma visita a ele falou: irmão, eu queria falar com o irmão que não precisa mais estar vindo aqui. Eu já entendo, né, quem é Deus,
o que é a fé cristã, o que é o Evangelho. E eu andei pesquisando muito na internet. Como eu queria rápido conhecer tudo isso, esse contexto todo da fé cristã, eu mergulhei fundo. E ele visitou N sites que ele achava que eram sites idôneos dentro da nossa fé cristã, com pessoas que se diziam líderes cristãos e foram passando heresias para ele. Até mesmo dentro da questão da evolucionismo, né, e não criacionismo, porque nós somos criados por Deus, né? Então, ele foi fundo em uma área que foi para a direção da heresia, contra os princípios de Deus. Tentei, né? Tentei dentro até mesmo dessa fé cristã do testemunho e entrando um pouco de uma forma entendível, entrar na teologia, explicando essa questão para ele, mas ele foi fundo demais e isso tomou o coração dele. Então, naquele momento foi irreversível, né? Diante de tantas tentativas, e ele foi realmente incisivo e não queria. Então, há o perigo, às vezes, e aí a gente cria aí um botão de alerta, a necessidade de estarmos atentos aos líderes, aos pastores, aquele que realmente tem um compromisso de Deus e que está pastoreando a nossa alma, com os ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus. Então, é imprescindível isso, essa necessidade de sermos pastoreados e não por conta própria, né, se lançarmos a própria sorte, achando que estamos abafando aí dentro da fé e indo para a internet procurando várias coisas, né? Uma vez um professor, ele falou uma coisa interessante: irmãos, nós temos que crescer sim, ter maturidade na fé cristã, né? Conhecermos Deus, mas isso de forma gradativa, aos poucos. A gente não se mantém só na superfície, a gente realmente vai mergulhar. Mas cuidado, todos aqui já tomaram um banho de praia, não já? Ou pelo menos viram como é que é. Então, quando você mergulha e quer pegar algo lá no fundo, caiu no fundo, você vai com tudo e sai metendo o pé, a mão lá na areia para pegar aquilo? Como é que a gente faz? A gente vai, tenta deixar o corpo mais na superfície, vai de cabeça, estica a mão para pegar somente aquilo, né? Mas não esbarra no perímetro, porque aí levanta a poeira ali, a areia, e aí não dá para ver nada. E na fé cristã, quando você tenta ir muito fundo, você começa a se perder, porque tem coisas que não estão aí para nós entendermos. E isso só pertence a Deus. Depois que eu vi Deuteronômio 29, 29, eu pude entender isso. Alguém sabe Deuteronômio 29, 29? Né? Pode ler aí no seu texto bíblico que você vai entender. Então, aquilo que é revelado por Deus é para nós. E vai ser compreensível porque o Espírito Santo vai nos fazer entender isso, né? Então, o versículo 22 e 23, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, a base na nossa fé cristã, né, é isso, é poder reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Ele veio ao mundo como homem, e o gnosticismo passa de forma diferente, né, porque não crê que Jesus é o Messias, porque ele não acredita numa pessoa que vem 100% humano, em estado de humilhação, possa ser o Messias, o Salvador, né? Então, essa heresia é passada para muitas pessoas,
né, e muitas seitas existem no nosso contexto aqui, de cidade, de estado, de Brasil, de mundo, pregando isso. Só existe Deus Pai, e vocês não acreditem que existe em Jesus Cristo o Messias, o Salvador. Ele foi um homem bom que caminhou pela terra fazendo coisas boas, né? E estava ali a serviço de Deus, mas foi puramente um homem. E muitas pessoas têm acreditado nisso. E crentes têm acreditado nisso. Pessoas que se denominam crentes, que estão na igreja, estão se desviando, estão saindo das igrejas por acreditarem nessas palavras falsas, ensinamentos, doutrinas falsas. Então, por isso nós temos que nos ater ao verdadeiro ensinamento. Pode passar também. Então, qual o ensinamento, qual a aplicação que nós devemos ter para nossas vidas, né? Os crentes que foram enganados, voltem para Jesus e os sirvam na igreja em que foram chamados. Por se tratar de pessoas que estavam dentro de um contexto de uma igreja, uma denominação, e foram enganados, se porventura dentro da misericórdia de Deus, da graça de Deus, foram resgatados, voltem para onde estavam. Sirvam, continuam servindo a Deus aonde estavam, né? Porque ele conseguiu reencontrar o seu caminho, né? E seja bênção onde ele estiver. Abrindo parênteses, eu lembro também da minha juventude, os pastores, não sei se o pastor Renato já passou por isso aí. Eu quando estava na igreja, a gente, jovem, adolescente, gostava de visitar, conhecer outras denominações. Eu tinha curiosidade de conhecer outras denominações, né? Assembleia de Deus, Presbiteriana, Cristã Evangélica, né? E tantas outras denominações que tinha. É claro que aquelas que se consideravam seitas, e eu já tinha esse entendimento, eu não ia visitar porque não ia edificar em nada, a não ser que eu fosse como um teólogo para entender realmente o contexto deles ali, né, como estudioso. Mas eu ia nas igrejas realmente que professavam a fé em Cristo. Então, alguns jovens, às vezes até indo em essas denominações, conheciam ali moças, conheciam rapazes, né, e queriam ir lá para tirar ali a moça ali daquela denominação para ir para a igreja dela ou para a igreja dele, né? E às vezes brigaram, uma coisa mais séria, brigavam com o seu líder, com o pastor, com o líder da sua igreja, e aí, por estar ali mal com a sua liderança, mal com a igreja, a membresia, saía para ir para outra. Então, os pastores tinham esse cuidado antigamente de olhar, mas o que você está fazendo aqui? Eu tenho percebido que você tem vindo muito aos cultos aqui, né? E aí, quando essas pessoas se quebrantavam e voltavam, né, ao caminho correto, se humilhavam diante de Deus, pediam perdão para Deus, né? E aí as pessoas se consertavam. E aí esse pastor falava assim, você está em qual igreja? Você foi de qual igreja? Eu falei assim, eu sou da igreja tal. Eu sempre fui de lá, né? Mas aí, por um problema que eu tive lá com algumas pessoas, eu passei a vir aqui. Então, mas você agora está bem? Nossa, eu me consertei com Deus, perdi perdão diante da mensagem, do estudo que foi feito, eu agora estou caminhando com Deus. Joia! Então, volta para ser bênção lá na sua igreja, para abençoar os irmãos da sua igreja. Vai se acertar lá também. Porque se você não se acertar lá, como que você vai ser bênção aqui? Né? Aí, fechando parênteses, é claro que o que estamos estudando aqui é muito mais sério do que essa questão do relacionamento, né? Ele errou, ele pecou, né? Está mal com o irmão, e realmente ele tem que reconhecer isso e pedir perdão diante dele e consertar. Mas a gente vê que, às vezes, nas coisas mínimas, isso se torna uma coisa grande, né? E, às vezes, muitas coisas acontecem até mesmo dentro de um contexto de relacionamento. Isso aí foi uma coisa em que ele
tendo depois um relacionamento com Deus, voltando a se relacionar com Deus, ele vai entender isso e vai sentir essa necessidade. Mas quando as pessoas vão mais fundo do que isso e começam a perder o relacionamento com Deus, questionando as doutrinas, né, as sãs doutrinas de Deus, aí a coisa começa a ficar séria. E aí a gente vê que essas coisas acontecem. E por isso, se fomos enganados, ou se alguma pessoa foi enganada, se você foi enganado, né, ou está sendo enganado por alguém, e você vê que a sua fé, né, não é aquela que você aprendeu, que você viu que leva o caminho correto, volta para Deus. Não deixe chegar, né, a um ponto que o seu coração vai estar tornar pedra e você não vai conseguir retornar aos caminhos de Deus e professar essa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pode mudar. Então, como podemos enfrentar o anticristo? Né? Então, primeiro, com a unção e o poder do Espírito Santo. A unção, ela está relacionada aí com o Espírito Santo de Deus, né? Então, quando você realmente se converte, você passa a ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, você, né, subtende-se que você a cada dia vai ter essa unção vinda do Espírito Santo. Para quê? Para ensinar, né? Para testemunhar, porque você cada dia está amadurecendo na sua fé cristã e o Espírito Santo vai te usar, seja nas suas atitudes, seja na sua forma de falar, né? Por isso a gente brinca, né? Vou pegar um pouquinho da unção do irmão, né? Da irmã, né? Porque a gente entende assim que o crente em Jesus Cristo, ele é ungido por Deus porque está com a presença do Espírito Santo na sua vida. Então ele vai a cada dia amadurecendo na sua fé cristã e ele cada vez mais vai largando coisas que desagradam a Deus, que impedem de oferecer um culto saudável a Deus, impedem dele se relacionar bem com o seu próximo, com o seu irmão, que o impedem de pedir perdão, né? Então, de respeitar a sua liderança, de aceitar os ensinamentos. Então, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro discípulo de Deus, ele está disposto sempre a aprender, ele está disposto sempre a se colocar à disposição da obra dele, de fazer aquilo que Deus tem incomodado para realizar no seu dia a dia, na sua missão. E ele tem esse compromisso diário e real com Deus. Então, 1 João 2,20 diz: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Lá em 1 João 4, de 1 a 4, vamos ler lá? E ele fala também sobre isso. 1 João 4, de 1 a 4. E ele traz aqui alguns parâmetros relacionados a isso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Né? E a gente não pode ignorar o fato de que
Isso é um acontecimento futuro, já está entre nós. E muitas pessoas, e nós temos presenciado isso, estão passando por um esfriamento espiritual, estão aceitando outros ensinamentos, outras doutrinas, que não é a ensinada pela palavra de Deus. E nós temos presenciado isso dia após dia. E isso tem sido algo sério na nossa vida. Então, como que a gente pode identificar? Pode passar a próxima. Com o conhecimento da verdade, né? 1 João, capítulo 2, 21 a 23. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Né? Então, aquele que não segue a verdade, ele não aceita Jesus como Messias, que é o Cristo. Né? Cristo está relacionado ao nome dele messiânico, Salvador. Então, Jesus, o nome humano, e Cristo, nome messiânico, né? Então, Jesus Cristo. E a gente vê que ele veio 100% homem e 100% Deus. Ele veio em estado de humilhação. E nós cremos nisso, aceitamos isso. Isso é a base da nossa fé e nós pregamos isso. E essa é a condição para termos a salvação, a eternidade com Cristo. E isso tem que ser a nossa devemos difundir isso para as pessoas. E a cada dia alimentar o seu coração com essas verdades, fazê-la lembrar. E nós devemos lembrar, não tirar os nossos marcos, né? Porque aquilo que foi ensinado para nós lá atrás, a nossa fé está alicerçada nisso, nesses ensinamentos, nessas doutrinas que vêm da palavra de Deus e que foram ensinadas por homens e mulheres compromissadas com Deus, com líderes, pastores que tiveram aí o compromisso com Deus de ensinar a verdade, né? Então, nós não podemos perder isso. Então, como se manter no caminho certo? 1 João, capítulo 2, 24 a 29. Pode passar. Pode passar para o próximo também. Deixemos que a verdade divina permaneça em nós. A gente tem que se permitir isso também. Deus, ele constantemente está fazendo a sua parte. E ele, como um pai, quer sempre o bem dos seus filhos. Mas também nós temos que nos permitir a isso. E as pessoas querem seguir na caminhada cristã, rumo à eternidade com ele, sem ter esse compromisso com a verdade, com a palavra. As pessoas estão deixando que tudo faça parte da vida delas. O dia a dia, os afazeres, os trabalhos, né? Tudo faça parte, menos Deus. Acho que é algo automático. Eu aceitei a Cristo, eu me converti, então todo dia eu vou crescer na minha fé cristã. É assim, irmãos? É assim que a gente... É automático? O nosso crescimento, né, a nossa maturidade, o nosso discernimento, o Espírito Santo dá isso assim, de forma... Ele está ali para nos ajudar, nos consolar, nos confortar, nos orientar, mas precisamos fazer a nossa parte sabendo da verdade, né? Então, portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, nós temos que alimentar diariamente. A palavra de Deus diz que nós devemos, como criança, desejar o leite genuíno. Eu já falei uma vez uma mensagem sobre isso, né? Como é que um bebê se comporta quando ele está com fome com a mãe? As mamães que estão presentes aí, ele fica quietinho e fala assim: ô mãe, estou com fome, dá para dar um leitinho para mim? Né? Ele abre o berreiro.
enquanto você não dá o leite, né, seja a mamadeira ou peito, para ele se alimentar do leite, ele não vai parar de chorar. E é esse sentimento, né, esse desejo que nós devemos ter com Deus. De desejar esse leite, a palavra, a sã doutrina, nos alimentar todos os dias dela. Nós podemos esquecer tudo nesse mundo, mas nós não podemos esquecer de se alimentar da palavra de Deus todos os dias. É um princípio simples na nossa vida, né? Bem simples. É corriqueiro, mas a gente ignora isso. Eu sempre aprendi de que você deixa de se alimentar, né? Alimentar o corpo fisicamente todos os dias, de ir lá comer o pão, tomar um bom café da manhã, um almoço, e à tarde jantar, para quem janta, tomar um café. Você deixa de fazer isso todo dia? Você pode fazer uma semana, né? Aí as dietas loucas que a gente tem aí no dia a dia, né? Mas você consegue, né, 30 dias, 40 dias, 60 dias ficar sem comer nada? O que acontece com o nosso corpo? Vai definhar, né? Todos os nutrientes necessários, o organismo vai puxar e vai chegar uma hora que não vai ter nada. E aí o que acontece? Morre. Simples assim. A vida espiritual não é diferente. Se você deixa de ler a Bíblia todos os dias, de meditar na palavra, você definha espiritualmente e você aceita qualquer coisa que as pessoas passem para você. Qualquer coisa que vier, tá bom. Porque você não confere na Bíblia, aquilo não está guardado na sua mente, no seu coração. Né? A palavra de Deus diz, né? A gente guarda a palavra de Deus para o quê? Né? Então, uma necessidade. É imprescindível para o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade e para combatermos o inimigo da nossa alma. Para não permitirmos que os nossos irmãos que estão começando na fé cristã, outras pessoas venham trazer outros tipos de ensinamentos. Ir lá combater essas pessoas que porventura estiverem no nosso meio, trazendo outros tipos de ensinamentos. Isso aí está errado. Isso não é de Deus, isso não está na palavra de Deus. E nós temos que estar, sim, preocupados, né, todos os dias atentos com relação a isso, esse compromisso que nós temos dentro, né, do corpo de Cristo. Esse compromisso temos lá fora, quando estamos aí no nosso dia a dia, trabalhando, estudando. Pessoas ensinam outros ensinamentos, né, e fazendo aí faculdade, a gente vê que entra por esse meio afora, muitos jovens estão sendo levados por esses falsos ensinamentos, por esses professores que estão adentrando em outras áreas, né, ensinando coisas que não estão na palavra de Deus e que são contra os ensinamentos de Deus e que estão levando as pessoas para o abismo, para o inferno. E nós temos que estar atentos a isso, a essa realidade. Pode passar? Deixemos que a unção divina nos ensine. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecereis. Deixemos que a unção divina nos ensine. Então, a tudo aquilo que você recebeu, que nós recebemos através do ensino da palavra de Deus, aquilo se mantém. E o Espírito Santo confirma cada dia. E isso nos fortalece.
contra o inimigo da nossa alma. Pode passar? Então, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar. Você acha que às vezes está lendo a palavra de Deus e não, na hora do vamos ver não vai lembrar de nada. Vai sim. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você meditou, tudo que você aprendeu, e vai dar a palavra correta no momento que você tiver que ensinar, no momento que você tiver que pregar, no momento que você tiver que evangelizar alguma pessoa. No momento que você tiver que disciplinar, advertir, o Espírito Santo vai dar as palavras corretas para isso. Então, como vai sua hora devocional de estudo e oração? Nós temos que nos fazer todos os dias essa pergunta. Estou falhando. Cada dia é precioso, que não lemos a palavra de Deus, não oramos, não conversamos com Deus. Chega a ser inconcebível, né? Porque se a gente for olhar que Deus nos salvou, nos tirou do mundo das trevas e vai nos levar para morar junto com Ele, como é que podemos deixar de conversar com Ele todos os dias? É algo inconcebível, né? Nós não podemos aceitar isso, tanto na minha vida como na sua. Então, uma coisa que ficou bem, né? Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem. Essa pandemia começou aí em 2020. Quantas pessoas intensificaram o seu relacionamento com Deus em casa? Quantas pessoas não aproveitaram esse momento para estreitar o relacionamento em família, se relacionando com Deus, trazendo os filhos para perto, o relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, essa devocional diária. Quantas pessoas aproveitaram isso? Porque no mundo a gente vê que está sendo uma catástrofe, né? Cada vez mais aumentando a violência, né? A agressão contra esposas, mulheres, mortes, homicídios. Mas isso é aceitável no meio do povo de Deus? Não. Mais do que isso, nós deveríamos voltar pós-pandemia ainda mais fortes, espiritualmente falando, mais dispostos, espiritualmente falando, mais desejosos, espiritualmente falando, de cada vez mais nos relacionarmos com Deus e estreitarmos o relacionamento com o nosso próximo, e desejosos de mostrar para as pessoas que existe sim um Deus vivo, um único Deus, e que você pode ter acesso aceitando o seu Filho Jesus Cristo como Messias. E Ele é o único, e é a única condição para isso. Então nós temos que estabelecer esse relacionamento, essa hora de devocional, de estudo e oração. Pode passar. Deixemos que nossa vida sim seja encaixada em Cristo, né? Alicerçar, ter como fundamento Jesus Cristo em nossas vidas. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, essa fé, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, né? Se Deus é justiça, então aquele que é nascido de Deus, aquele que professa sua fé em Cristo, também é dele, é justo. É uma pessoa
que realmente está compromissada com Deus. Então a comunhão, a esperança e a justiça têm alto valor contra os falsos mestres, anticristos e seus ensinos malignos. Pode passar, meu querido. Então a comunhão, a esperança e a justiça, ele tem alto valor contra os falsos mestres e seus ensinos malignos. Então, eu vou passar mais porque o próximo texto já está dentro daquilo que nós tratamos aqui, então pode estar passando, irmão. Então, o próximo. Tenho crescido no conhecimento da palavra de Deus, estudando a cada dia. Minha vida de comunhão com Cristo é real. Então, essa é a palavra que nós devemos fazer a cada um, né? A nós mesmos. Tenho crescido no conhecimento da palavra de Deus, estudando a cada dia minha vida de comunhão com Cristo. Ou tenho uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Porque dessas pessoas, aqueles que estão caminhando com Deus, estão crescendo, estão atingindo a cada dia essa maturidade cristã, nós devemos nos afastar dessas pessoas, né? Isso a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 3,5 diz: afaste-se dessas pessoas. Essas pessoas que tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Que Jesus Cristo é que tem poder para transformar, para mudar comportamentos, para mudar pessoas. É o único que tem esse poder, através da sua palavra. Eu sempre digo que não são os nossos argumentos que vão transformar, mudar as pessoas, mas sim a palavra de Deus. E quando você usa a palavra de Deus para transformar vidas, ela tem eficácia. Ela tem eficácia. Porque é a única que tem poder para isso. Então, amados, nós devemos estar com toda a diligência, estar ensinando essa sã doutrina às pessoas, testemunhando com a nossa vida a essas pessoas o verdadeiro evangelho, o evangelho que traz transformação na vida das pessoas, que oferece graça em vez de condenação, em vez de acusação. Nós temos que ter esse compromisso com Ele. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão aqui presente, você que está em casa, que Deus possa acrescentar a cada dia os ensinamentos, as verdades da sua palavra, em nenhum momento se desviar pelo caminho errado. Lá em Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte, né? É caminho de condenação. Então nós temos que ter esse discernimento e não a qualquer fala estarmos atentos aos verdadeiros ensinamentos de Deus, para não sermos levados por ela. Vamos orar? Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, Deus, pela Tua palavra, lida e ensinada ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque quando desejamos, ó Pai, nos alimentar todos os dias, ela traz elucidação, traz clareza, traz mudança, traz transformação e principalmente traz salvação para a nossa alma. E por isso, ó Deus, nós devemos assumir a cada dia esse compromisso. Primeiramente, ó Deus,
com si próprio, Pai. De aprender, de ouvir, ó Deus, os teus ensinamentos e adquirirmos maturidade espiritual. E de termos esse compromisso também com as pessoas, dentro do corpo de Cristo, trazendo, Deus, o ensinamento da sã doutrina, para promover crescimento, para promover maturidade na vida dos nossos irmãos. Devemos ter compromisso com as pessoas lá de fora, para que essas verdades possam chegar ao coração dessas pessoas, trazendo salvação. E que essa semente possa germinar nesses corações, Pai. Porque nós não somos nós, mas sim o Senhor, que traz e acrescenta todos os dias aqueles a serem salvos. Ó Pai, me faz, ó Deus, a cada dia desejoso, ó Pai, de te conhecer-te mais e mais, e de aprender mais a Tua Palavra, de buscar intensamente todos os dias, e que cada um sinta esse desejo no seu coração. Leva-nos em paz para os nossos lares, e que tenhamos um domingo, ó Deus, cheio da Tua graça, para que, ao retornarmos para esse templo, possamos expressar toda a nossa gratidão ao Senhor, com muita alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, logo mais à noite, às 19h30, o culto, presencial e o culto online. Então, os irmãos que querem prestar o seu culto presencial, faça a sua inscrição, ligue. 20 vagas aí nós temos. E então, passa rápido. Irmãos que querem estar aqui na comunhão, louvando e adorando ao nosso Deus, participando da mensagem de forma presencial, faça a sua inscrição. Pode ligar para o pastor, para a irmã Vanessa. Então, só o irmão pastor, o pastor Renato, ligue para ele, faça a sua inscrição e faça parte aí desse corpo em adoração ao nosso Deus. Ok? E que você tenha aí um domingo cheio de paz na presença do Senhor. Deus abençoe e vamos para os nossos lares.